Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia nos diz, se Adão pecou, Jesus Cristo não pecou, nos dando uma nova oportunidade de vida, nos trazendo algo que nós não podíamos alcançar, mas Jesus alcançou e trouxe até nós. Eu te convido agora que nós venhamos estar orando, falando com Deus. Fecha os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, eu uno minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Ó Senhor, louvado e exaltado é o Teu nome. Nós Te glorificamos, Te exaltamos. Iremos agora, Pai, entrar, Pai, no período da Tua palavra. Ó Senhor, nos dá discernimento desse estudo. Fala conosco através desse estudo. Aleluia. Esclareça os nossos pensamentos. Esclareça, Pai, a nossa mente. Guia-nos, Pai, pelas varedas da Tua justiça. Que o que for dito, Pai, venha testificar em nosso espírito e nós venhamos conhecer, ó Pai, que é o Senhor que fala, e nós venhamos conhecer, ó Pai, a sua voz, Pai, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Fala conosco através desse estudo, permaneças conosco e sempre fique conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. O Evangelho é escrito por João, capítulo 8, o verso do 31 ao 38. Evangelho escrito por João, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 38. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto ao meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Aleluia. Aqui, esse texto que nós lemos é uma continuação da conversa de Jesus, a qual está no templo, discursando, falando de coisas celestiais. Aí aqui, muitos judeus foram embora, só que só permaneceram os judeus que criam nele. No verso 31 fala: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus aqui ele está falando para aqueles que tinham crido nele, para aqueles que creem nele. Aí ele fala dessa forma: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ou seja, permanecer, ficar, alicerçar. Se você está alicerçado em algo, é porque você está fazendo coisas para estar alicerçado naquilo. Então, para você estar alicerçado, vocês têm que estar cumprindo a palavra, vocês têm que estar fazendo o que a palavra manda você fazer. Aí Jesus fala: aí você será o meu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que conhecereis a verdade? Ou seja, a verdade se chama Jesus Cristo. Você já parou para pensar que às vezes a maneira que vivemos nós já conhecemos? Às vezes nós conhecemos tudo o que vamos fazer, o que fazemos. Vou dar um exemplo melhor. Às vezes nós já conhecemos o nosso trabalho, o caminho ao nosso trabalho, mas nós não conhecemos a Jesus. Nós não conhecemos o que Jesus tem para nos propor
Porque Jesus veio, sim, ele foi crucificado e ressuscitou, não para a gente ficarmos olhando esse fato ou pensando que lindo, que bonito, mas para nós darmos continuidade, prosseguindo na fé e conhecendo a nova vida. E essa nova vida, ela vai te libertar ao ponto de te mostrar a vontade de Deus na sua vida. Aí no verso 33, os judeus respondem: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Ou seja, eles falam, nós somos descendentes de Abraão. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, que é conhecido como que, aleluia, como que Deus falou para ele, da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e se cumpriu aqui em Jesus Cristo. Abraão, aquele que levou a fé dele adiante, numa época onde não tinha Bíblia, onde o povo só ouvia falar de um Deus, e Abraão foi, aleluia, levando a sua fé em diversas nações. Aí eles falam, poxa, mas nós somos descendência de Abraão, viemos de descendência de Abraão, nós não somos escravos. Aí Jesus vai e responde: em verdade vos digo que o comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aqui, Jesus falando para os que creem nele, falando porque eles estavam crendo numa coisa que eles não sabiam, às vezes eles não compreendiam, e Jesus estava dando eles instruções da vida dele, da vida celestial e de como ir para o céu. Aí que ele fala desta forma: quem comete pecado é escravo do pecado, ou seja, um pecado substitui outro pecado. Se você cometeu um erro aqui, para você substituir o seu erro, você quer errar de novo, e não é assim. O salmista falou que um abismo puxa outro abismo, então um pecado satisfaz outro pecado, e assim acaba devendo aquilo, e tudo que deve, tudo que você tem que prestar contas, isso se torna uma escravidão. Assim Jesus falou. Ele fala, o escravo não fica na casa. Aqui ele está falando celestial, ou seja, do reino dos céus. O escravo não pode entrar na casa, o escravo entra e sai. Então, ou seja, às vezes nós nos convertemos, mas voltamos às mesmas práticas. Entramos na casa e saímos da casa. Aí Jesus fala, o filho sim, para sempre, ou seja, o filho sempre permanece na casa, ou seja, Jesus sempre permaneceu na casa. Aí aqui ele nos dá uma condição: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você aceitar a vida que Jesus quer te propor, se você declarar Ele como o Salvador da sua vida e começar a fazer o que Ele ordena que você faça, o que Ele diz para você fazer, aí você não será mais aquele escravo que entra e sai da casa. Você permanecerá na casa, você permanecerá no reino de Deus, que essa é a promessa do Pai, a qual enviou o teu Filho para nos resgatar, nos reconciliando com Deus. Aí ele fala no verso 37, bem sei que sois a descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto a meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então aqui Jesus faz tipo uma comparação. Eu falo e faço do que vi do meu pai. Lembrando que todas as palavras de Jesus foram ouvidas e vistas, todas diretas de Deus. Ele veio do céu e habitou no corpo pequeno igual a gente, sentindo fome e sede. Ele fala, tudo que eu vi e ouvi, isso eu faço o que o Pai manda eu fazer. Ele fala, mas a minha palavra não está em vocês. Ele falando para aqueles que criam nele, os judeus que criam nele, porque vocês fazem o que os seus pais fazem, ou seja, vocês fazem o que os fariseus faziam, porque eles se espelhavam nos fariseus, e os fariseus não estavam tendo uma conduta justa. Aí Jesus fala, eu faço o que Deus manda eu fazer, eu faço
o que Deus fala para me fazer, porque vocês querem me matar-me. Se os judeus, se os fariseus quisessem, eles sabiam que eu vi um nascido de Belém, eles não quiseram foi compreender a humildade, a simplicidade de Jesus e queriam matar Jesus. Aí Jesus fala: minha palavra não está em vós. Aleluia, porque ele faz o que o Pai mandou ele fazer. Considere a Bíblia como um maná vindo direto do céu, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é aquela que te leva para o céu, é aquela que te dá um novo sentido. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão, por ver esse vídeo até o final. Que Deus sempre caminhe com você, em nome de Jesus. Precisando ouve, tá sofrendo ouve, não importa ouve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar,